E pregar e Pregar, ensinar, olha, foi uma direção de Deus, né? Por exemplo, ensinar. Aí, pastorando aquela coisa toda e tal, eu estava querendo parar de dar aula, né? Aí, estou querendo, né? Parar de dar aula. Aí, ano passado, ou final do outro ano, não lembro. Conversei com a minha esposa, não dá para visitar, pregar, e aquela coisa toda. Não dá para você ficar dando aula em seminário, aquela coisa toda. Minha esposa conversando comigo, aí nós falamos, é verdade, eu não vou mais dar aula no IBM, eu vou parar de dar aula. Teve uma época que eu dava aula em seminário metodista, então, uns 3, 4 lugares. Aí me conversei, a minha esposa, tudo bem, eu decidi, falei, André, é a última, estava dando aula em Caxias. O último me falou, André, só agora, vai ser só agora, tá? Pá. Tudo bem. Fui para Caxias dar aula, dei lá no último bimestre. No dia da formatura, foi logo depois, que foi dezembro, cheguei com a minha esposa para a formatura, uma aluna vem na frente da minha esposa com o marido dela, pastor, eu te amo. Para minha esposa e o marido dela, eu te amo. Eu falei, mas é mesmo? Que bom, que não sei o que e tal. Aí ela foi contar a história dela. O marido com câncer. Ela estava querendo desistir. E aí, quando ela foi ao seminário para trancar, faltando um bimestre para ela se formar, ela foi para trancar, mas entrou para assistir a minha aula. E a partir daquele dia, diz ela, né, que Deus falou todas as aulas com ela. E aí eu fiquei, Jesus, o que eu faço? Aí eu falei, André, olha, acho que não é hora de parar, não. Aí conversei com ela esse ano para parar. Agora eu vou parar, André. Já dei aula em Campo Grande, não sei o quê e tal. Falei, André, vou parar. Aí, rapaz, fui pregar em Jardim Primavera. Dei aula em algumas matérias lá em Caxias, Jardim Primavera. Né? Aí fui dar aula. Aí entrei na igreja. Tinha um casal que foi meu aluno lá atrás. Aí ele me chamou no canto assim, começou a chorar. Eu falei, não entendi nada. Falei, Jesus. Eu pensando, Jesus, o que é isso? Começou a chorar. Aí falou, vou contar uma coisa para você. Quando você deu aula de cristologia para mim e para minha esposa, mudou a nossa vida. Mas o que eu quero dizer? Só pode ser Deus falando para mim. Eu ainda não mandei você parar. Só pode ser. Exatamente. Porque eu vejo assim, é melhor parar de dar aula e ficar pregando, visitando, orando pelas pessoas, um monte de gente enferma e tal, e aquela coisa toda. Eu sinto que eu quero fazer isso, me dedicar praticamente só a isso. Mas porque realmente a minha esposa está certa. Para dar uma aula, ela diz que eu sou chato, porque para dar uma aula que eu já dei, se eu der aula cristologia todo ano eu vou estudar para dar aquela aula. Não tem aquela coisa, não, ele não preparou a aula para dar aula, porque ele já deu aula 5 anos seguidos. Não existe isso. Está com o material preparado. Eu posso ter pregado a mesma mensagem, Salmo 92, há 5 anos. Eu não pego meus bolsos há 5 anos. Eu vou ler a Bíblia e vou preparar a mensagem hoje. Maravilha. Esse sou eu não consigo ser diferente. Chegar assim, não, eu já dei aula, vou continuar dando. Eu vou ler, pesquisar, meditar. Então isso requer tempo. E aí a minha esposa está certa. Se eu fosse mais assim, levasse a coisa, talvez ela achasse que... Dava para fazer, né? Jeremias 23, 29, a gente está falando da palavra aqui, e o texto diz, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, um martelo que esmiuça a penha. O poder da palavra, né? A palavra traz cura, traz libertação, traz renovação, santifica. Eu acho que a gente precisa incentivar cada vez mais a igreja do Senhor está pautada na palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o povo perece. Autoconhecimento. Eu acho que é isso, pastor. Eu em teologia, em escatologia,
Tem o pessoal que acha que a igreja vai ficar fria, e quando Jesus voltar, quase ninguém sobe. E tem aqueles que acham que vai ter um grande avivamento. É verdade. Eu sinceramente, eu vejo que pode acontecer os dois. Eu, particularmente, conhecendo o Espírito Santo, porque com tudo que a gente vê, eu sei que de vez em quando a gente fica olhando, olha só quanta gente, os jovens são indo, não sei o quê, mas eu vejo Deus fazendo tanta coisa. Eu vejo, Deus continua o mesmo. Eu não me surpreenderia se antes do arrebatamento houvesse um avivamento. Teve avivamento na faculdade dos Estados Unidos, mas, gente, eu fui pregar na igreja lá de Jacarepaguá. O pastor Romulo está pastoreando lá. E não lembro agora quem foi pregar em Campo Grande. Não, em Campo Grande, no Recreio. E eu fui lá pregar, rapaz. E eu dei aula, classe única, na igreja do Recreio, e tinha que estar 10 horas, começava o culto, e a aula acabou 10 para as 9. Eu tinha 10 minutos para chegar. Então não tem como, eu ia chegar atrasado para o culto, lá não tinha jeito. Peguei o carro, tal, correndo, fui lá, cheguei Praça Seca para a igreja. Entrei na igreja, umas 10h20, 10h30. Parecia que o céu estava na terra. Eu sou crente antigo. Me converti à igreja pentecostal. Mas se a gente ficasse conversando sobre... Eu já disse para meus filhos, se eu disser que Jesus não existe, que milagres interna, porque eu fiquei maluco. Não só a minha experiência de conversão, minha experiência e tal, mas eu vi muito milagre. Eu vi Deus operar, profecias, Deus falar e tudo se cumprir. Então cresci no poder de Deus. Então eu sei como você está no culto e parece que, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Verdade. Entrei na igreja Praça Seca. E aí o pastor Emanuel, rapaz, a glória de Deus, a presença de Deus foi tão grande na igreja. Eu, meu Deus, o que é isso? E todo mundo falando línguas, aquela coisa toda, aquela maravilha. O pastor Emanuel ia fazer o ofertório. Falou assim, olha gente, eu não vou nem fazer o ofertório agora. Me chamou, pastor Ailton, vem pregar. Foi difícil pregar, rapaz. A igreja glorificando a presença de Deus, aquela coisa toda. Ok. Céu na terra. Voltei para a igreja do Recreio, para o culto da noite. Cheguei lá, os membros da igreja. Pastor, hoje o céu parece que desceu aqui na igreja. Olha, o louvor pareceu. Ao mesmo tempo que Deus estava operando maravilha lá na igreja de Praça Seca, aí eu ainda brinquei com eles. Você está vendo como o pastor não faz falta? Quem não pode faltar no culto é o Espírito Santo. Verdade. O Espírito Santo. Isso é assunto para um outro podcast, né? Sim, eu não duvidaria. Eu não duvidaria de realmente perseguição da igreja, comunismo dominando, islamismo crescendo. Não duvidaria, não. Perseguição da igreja. Mas eu acredito que o Espírito Santo vai continuar como sempre fez, derramando na terra. A sua graça, né?